Alô, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero começar orando por você, pela sua vida, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nessa oportunidade, nesse momento, eu oro pela vida daqueles que estão ouvindo essa palavra, que vão ouvir, meu Pai, e vão ver esse vídeo. Derrama a tua graça, o teu poder, eu repreendo todo o mal. Repreendo enfermidades, repreendo nessa oportunidade, nestas vidas, meu Deus, que haja cura, milagre, transformação de vidas e que o Senhor age e que esta palavra fique gravada dentro dos corações. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e amém. E graças a Deus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Reginaldo Santos, da Igreja Assembleia de Deus, Unção e Poder, aqui na cidade de São João dos Patos, Maranhão. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, também deixe o seu comentário aí para nos ajudar nesta obra. E também assista o vídeo completo, para que venha crescer não somente este vídeo, mas também o canal, em nome de Jesus. Vamos para a palavra. A palavra do Senhor que nós vamos estar trazendo nesta manhã, nessa oportunidade, é o livro de Esther, da rainha Esther, capítulo 4, versículo de número 16. Por que nós vamos partir daqui do versículo 16 do capítulo 4? Nós sabemos todo da história dos judeus. Existia um comandante aqui do rei, que ele era contra os judeus. E ele suscita no coração do rei destruir os judeus. Ele disse que era um povo diferente, que tinha leis diferentes do nosso povo, e que eles não cumpriam as leis do rei, ali na época. E a rainha Esther, ela chegou ali, todos nós sabemos, no reinado, a ser esposa do rei, por uma intervenção divina da parte da glória de Deus. Esther não tinha nenhuma condição, ela tinha beleza, era formosa, mas humanamente falando, ela não tinha nenhuma condição de chegar a ser esposa do rei ali. Mas por intermédio de Deus, ela chega ali a ser esposa do rei, a ser rainha. E o seu próprio povo estava correndo um grande risco, um risco de ser exterminados. Mas Deus, que está no controle de tudo e de todas as coisas, Deus agiu, Deus trabalhou. Isso chegou a Mardoqueu, e Mardoqueu, seu tio, que criara ela como filha, ele chega a contar a Esther, e Esther fica muito preocupada. E Esther, o que Esther faz? Esther manda dizer a Mardoqueu que o povo jejuasse por ela, para que ela fosse falar ao rei, e que ali o rei desse vitória ao povo de Israel, ao povo de Deus. Capítulo 4, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço.
Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém, irmãos? Agora nós vamos prosseguir aqui no capítulo 5. Veja que na lei ali não era permitido que a rainha chegasse ao rei ali. Né? Mas ela disse, perecendo, pereço. Quer dizer, ela estava disposta a tudo ali. Né? Por causa do seu povo, por causa da palavra de Deus, por causa dos costumes ali do seu povo. Ela agiu como uma verdadeira missionária, um verdadeiro servo de Deus, para ali defender o seu povo, a sua semente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 1 do capítulo 5, diz assim a palavra de Deus, irmãos. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então aqui veja que não era permitido Esther chegar ali, mas por intermédio das orações, dos jejuns, o rei ali achou graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esther, ela causou graça aos olhos do rei ali. E ali ele perguntou, qual é a tua petição? Qual é a tua petição? Mas para o povo aqui, Mardoqueu, Esther, o povo de Deus aqui, ter êxito, ter vitória, foi necessário que buscasse a Deus. E toda busca, ela requer esforço, dedicação. E aqui foi 3 dias de jejum para que Esther chegasse ali na presença do rei e obtesse vitória da parte do Senhor, louvado seja Deus. Se você quer vitória, se nós queremos vencer, nós temos que nos dispor, temos que orar, temos que jejuar na presença de Deus, louvado seja Deus. Continuando o versículo 3. Até metade do meu reino se te dará. E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei, fazei apressar a Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Louvado seja Deus. Veja que Esther aqui, meus amados irmãos, ela faz um banquete, a estratégia que Deus deu para ela. E ela convida não só o seu marido, o rei, mas também convida Amã, para que Amã se fizesse presente. Também, Amã era o perseguidor do povo de Deus. Amã era aquele que estava no encalço do povo de Deus, estava planejando a destruição do povo de Deus. Versículo 6. Disse o rei a Esther, no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará? E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até a metade do reino. Veja que Esther achou graça, muita graça aos olhos do rei. Por que Esther achou graça aos olhos do rei?
porque ali havia derramamento diante de Deus. Ali havia oração, clamor, jejum, santidade, consagração a Deus, para que Deus viesse ouvir, para que Deus viesse trabalhar ali através do rei. Louvado seja Deus. Nós não conseguiremos nada do Senhor sem esforço. Não conseguiremos de Deus se não buscarmos ao Senhor, se não jejuarmos, se nós não lutarmos de acordo com a vontade do Senhor, não alcançaremos êxito. Mas até que alcança êxito. Veja que o rei diz: qual é o teu requerimento? Qual é a tua petição? Até a metade do recurso eu te dou, até a metade do reino. Eu te dou até a metade do reino. Veja que o entendimento do rei ali era que ela viesse pedir algo material, que ela viesse pedir algo do dia a dia. Ele não imaginava que Naamã estava ali à estreita, à procura de extinguir, de destruir o povo de Deus ali. Mas Deus agiu quando o seu povo gemeu, quando o seu povo clamou, quando o seu povo jejuou e buscou o Senhor. Deus age, começa a trabalhar. Versículo 7. Então respondeu Esté e disse: minha petição e requerimento é. Você imagina Deus, chegar a você e dizer: qual é a tua petição, qual é o teu requerimento, e você poder dizer: Senhor, eu quero que tu faça isso. Ou uma pessoa, uma autoridade constituída por Deus, sendo da vontade de Deus, dizer: o que é que você quer que eu faça por você, pela sua família? O que é que você quer que eu faça pelo teu ministério? O que você precisa, sendo dado por Deus, sendo a vontade de Deus? O que é que você necessita? Isso só se é ofertado quando nós temos graça, nós temos o poder de Deus na nossa vida, nós temos a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aí Deus trabalha, aí Deus age, aí Deus faz milagres, faz maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então respondeu Esté e disse: minha petição e requerimento se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento. Venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. E Amã foi e se refreou e veio à sua casa. E enviou e mandou vir os seus amigos e a Zerés, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido.
e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Meus irmãos, Naamã aqui, ele volta a afrontar Mardoqueu, como você viu, nós vimos na leitura da palavra do Senhor. E Naamã estava se vangloriando. Ele não sabia o que é que a rainha Esther tinha preparado para ele. O Deus. Qual era o cenário que Deus estava preparando para Amã? Perseguidor da obra de Deus, perseguidor do servo de Deus, levantador contra o povo de Deus. Todo levantador, todos aqueles que se levantam contra a obra de Deus, contra um servo de Deus, contra um anjo da igreja, ele vai colher frutos amargos. Naamã aqui colheu frutos amargos, pagando com a sua própria vida. Vamos ver o texto. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeresh, sua mulher, e todos os seus amigos, façam-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Então os amigos de Amã e a sua mulher Zeresh trouxe aqui uma notícia da parte do inimigo, foram usados pelo inimigo, dizendo que se fizesse uma forca para Mardoqueu. Mardoqueu era o judeu, tio da rainha Esther, que criou a rainha Esther como filha. Homem de Deus, Mardoqueu, servo do Senhor Jesus, homem direito, que andava nos caminhos do Senhor, no caminho reto do Senhor, louvado seja Deus. Mas aqui ele achou uma posição, uma contrariedade contra a vida dele. Mas, meus irmãos, nós vamos ver que caiu por terra. Os amigos e a mulher de Amã mandou ele preparar uma forca para matar, para destruir Mardoqueu. Capítulo de número 6, versículo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigitã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus fez o rei aqui perder o sono, louvado seja Deus. Aquela mesma noite, o rei perdeu o sono. E no livro das crônicas, louvado seja Deus, eles começaram a ler para ele e acharam que Mardoqueu tinha feito uma obra boa, tinha dado notícia de Bigitã e de Teres, que eram 2 eunucos da guarda do rei. Louvado seja Deus. De que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Versículo de número 3. Então disse o rei: que honra e que galardão se deu a esse Mardoqueu, que era o tio de Esther, da rainha Esther, tio e pai. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Ou seja, o que foi feito por essa pessoa, por este homem, que tanto fez por esse reinado, fez pelo rei Assuero.
por estas obras que ele tem feito. O que se tem feito para com este homem? E os jovens do rei ali disseram o quê? Não foi feito nada para ele. Também os céus podem estar se perguntando e dizendo, o que foi feito àquela pessoa até agora? O que foi feito àquele homem? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que se tem feito àquela pessoa? O que se tem feito naquela obra? O que se tem feito naquela igreja até agora? Coisa nenhuma. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus, Ele pode se levantar, Deus pode começar a trabalhar na tua vida, na tua história. Deus pode trabalhar de uma forma especial. Deus aqui vai começar a trabalhar a favor de Mardoqueu, de Esther, vencendo os inimigos de Esther e de Mardoqueu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está debaixo de uma cobertura espiritual, meu irmão, minha irmã. Você está debaixo de uma cobertura de Deus, protegido, guardado por Ele. Esse deserto que você passa, a prova é Ele está no negócio, Ele está contigo, louvado seja Deus. Versículo de número 4. Então disse o rei, quem é? Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei, quem enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Versículo de número 5. E os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se quer agradar? Então Amã disse no seu coração, de quem se agradara o rei para lhe fazer a honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agradar, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada, louvado seja Deus. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disse Mardoqueu, voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E então Amã, a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram, se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Capítulo de número 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual
o teu requerimento, até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como o meu requerimento, porque estamos vendidos eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por ser servos e por servas nos vendesse, calamia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei? Amém, meus irmãos? Veja que Esther aqui, no banquete externa, já tinha acontecido o galardão de Mardoqueu. O inimigo de Mardoqueu que preparou, falou para o rei como se deveria honrar uma pessoa honrada. Ele mesmo aqui, inimigo de Mardoqueu, foi honrar Mardoqueu, puxando o cavalo pelas ruas, e Mardoqueu vestido com as vestes reais e a coroa do rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqui nós vamos para a parte final da mensagem. Então falou ao rei Assuero e disse a rainha Esther, quem é esse? E onde está esse, cujo coração o instigou a fazer isso? Assim. E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforca-o nela. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amém, meus irmãos? Nós terminamos essa mensagem por aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Toda palavra preparada contra ti não prosperará, contra mim, contra a igreja do Senhor. Toda ferramenta preparada não prosperará contra os servos do Senhor. Toda palavra de maldição, toda oração contrária, toda palavra negativa, toda ação de Satanás, de pessoas más, não prosperará. Não prosperou contra a vida de Mardoqueu, contra a vida de Esther, mas o próprio que preparou a forca e foi enforcado nela. O próprio que preparou o mal, como diz a Bíblia aqui, a palavra de Deus, ele caiu no próprio laço. Amém? E a rainha Esther e Mardoqueu foram exaltados perante o Deus dos céus todo-poderoso, o Criador do céu e da terra. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Assim será também com você, comigo, com a nossa vida. Se não formos aqui, não recebemos galardão aqui na terra, mas quando chegarmos no céu, receberemos o galardão de Deus. Sendo nós fiel, firmes na batalha, na guerra, orando e jejuando sempre no Espírito para vencer o mal e todas as artimanhas contrárias às nossas vidas e à obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e soberano Pai, nesta oportunidade eu oro, meu Deus,
crendo que esta palavra se cumprirá em nossas vidas e na vida de muitos. Derrama da tua graça, do teu poder, meu Pai, do teu Espírito Santo, curando, libertando, transformando, principalmente nós oramos repreendendo todos os espíritos malignos, toda força negativa, contrária contra a vida das pessoas, dos teus servos, da tua igreja, em nome de Jesus. E amém, e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.